recording is on. Olá a todos e a todas. Vamos começar uma série de aulas de física térmica. Bom, nessa primeira aula, nós iremos discutir conceitos básicos relacionados à temperatura e a calor. Ok? Vamos discutir a ideia de equilíbrio térmico, de energia interna. Vamos aprender, né, como construir escalas termométricas, né, e como relacionar diferentes escalas termométricas usadas nos termômetros, que são os aparelhos usados para medir a temperatura dos objetos na natureza, ok? Bom, aqui nós temos algumas imagens, né, que nos remete, né, a situações do cotidiano em que nós julgamos se algo está frio, se algo está quente, né? Ou seja, nos remete à ideia de temperatura, de calor, ok? Mas o que é precisamente temperatura e calor? São grandezas físicas diferentes? O que é que caracteriza cada uma delas? Bom, essas perguntas motivadoras, elas serão minimamente, né, esclarecidas ao longo da discussão deste tópico da física térmica, ok? Como eu acabei de falar, aqui nesse slide temos imagens, né, que nos remetem à ideia de calor, de algo estar quente, de algo estar frio, ok? Bom, nessa imagem aqui, nós temos uma usina nuclear na Austrália, nessa imagem aqui, e nessa nós temos uma representação esquemática, né, dos componentes de uma usina nuclear. Ora, uma usina nuclear também ilustra, né, fenômenos relacionados a essa parte da física, ou seja, ao estudo de temperatura e calor? Sim, ok? Processos de transmissão de calor, né, de propagação de calor, são levados em consideração nas usinas de energia nuclear para a produção, por exemplo, de energia elétrica. Tá? Então, daí a importância, né, de estudarmos essa parte da física, que podemos chamar também de termologia. Bom, então nós podemos dizer que essa física térmica, né, ou seja, a termologia, ela estuda fenômenos que estão relacionados a aquecimento, a resfriamento, a mudanças de estados físicos dos objetos na natureza. Nós bem sabemos do nosso cotidiano que ao aquecermos a água no estado líquido, a partir de um certo momento, ela começa a mudar de estado, né? Ela deixa o estado líquido e começa a se transformar
em vapor d'água. Ou seja, ela começa a passar para o estado gasoso, né? Então, nós, com essa situação, temos um caso em que a água líquida está recebendo a energia fornecida e essa energia recebida pela água líquida está alterando o seu estado físico, ok? Está alterando o seu estado físico. Então, a termologia estuda fenômenos como esse. Bom, além disso, na termologia, nós estudaremos as formas, né? As maneiras como a energia que está associada à temperatura, que nós iremos chamá-la de energia térmica, como é que essa energia muda de local? Como é que ela é transferida de um objeto para outro? Ok? E nós iremos analisar isso à luz da teoria cinético-molecular da matéria, que, em síntese, nos diz que toda a matéria, todos os corpos, são constituídos de partículas microscópicas, ou seja, de moléculas e átomos em movimento. Ok? Bom, prossigamos. Vamos discutir nesse primeiro momento o conceito de temperatura. Tá? Nós temos uma ideia intuitiva do que é isso, uma vez que quando nós vamos em um consultório médico, por exemplo, é verificada a nossa temperatura com um termômetro nessa situação, ok? Para verificar se nós estamos com febre ou não, por exemplo. Né? Então, nós temos uma ideia do que é temperatura. Nós temos uma clareza, né? Nós temos uma ideia intuitiva de que quando um objeto ele está com uma temperatura elevada, aquele objeto pode, inclusive, macroscopicamente, manifestar uma certa agitação quando comparado a quando ele encontra-se em temperaturas menores. Por exemplo, se você pega um copo de água gelada, você observa, né, digamos assim, um certo padrão da água no recipiente. Agora, se você começar a aquecer aquela água, à medida que vai aumentando a temperatura da mesma, chegará um momento em que ela se apresentará de maneira mais agitada, né? Quando nós estamos lá preparando um café, por exemplo, né? Nós observamos isso. Então, dependendo de quão agitado está o objeto, né, nós podemos ter uma ideia intuitiva de como
está a temperatura daquele objeto, né? Se ela é maior ou menor quando comparada a alguma outra situação. Nessa figura aqui, nós temos uma ilustração disso, né? Imaginemos um corpo qualquer e lembremos, né, da teoria cinético-molecular, que diz que toda a matéria é constituída de partículas microscópicas. Então, suponhamos que você esteja olhando, né, para uma parte de um corpo que se encontra com uma determinada temperatura, né, e que, hipoteticamente, você esteja, inclusive, vendo a coisa a nível microscópico. Ou seja, em termos das partículas que constituem aquele corpo. Ora, aquelas partículas têm um padrão de vibração. Né? Tem um padrão de vibração, de maneira que suponhamos que a temperatura ambiente e o padrão de vibração seja esse aqui, representado nessa situação A. Se por algum fator esse padrão de vibração muda e ele tem agora essa configuração representada no item B, nós podemos concluir que na situação B a temperatura é maior do que na situação A. Ok? Ora, e se nós é possível termos um padrão em que não haja vibração? Bom, essa pergunta ela é mais sutil. Ok? O zero, a agitação nula, ela não existe na natureza. Pode-se até se aproximar quanto queira dela. Ou melhor, não também tanto quanto queira, mas até a energia fundamental, ok? Que é uma energia mínima, ok? Nessa situação, o padrão de vibração é praticamente zero. Mas para fins, digamos assim, didáticos, né? Para uma compreensão a priori da ideia de temperatura, vamos supor que no zero absoluto, que o zero absoluto de temperatura fosse possível ser atingido. E se esse estado de temperatura fosse alcançado, o que nós observaríamos? As partículas paradas, umas em relação às outras. Ok? Bom, vamos fazer aqui uma simulação para ilustrar mais e mais isso que eu estou apresentando. Note, aqui nós vamos fazer uma simulação usando um simulador de propriedade do feto colorado, ok? Aqui nós observamos, aqui embaixo, né, dois livros, um de química sobre um de física, ok? E se nós olhássemos a nível, suponhamos, das partículas microscópicas, né? Nós iríamos observar isso aqui, hipoteticamente. Né? Essa parte verde aqui, dessas partículas, dessas bolinhas vibrando, representa as partículas que constituem o livro de física. E essas daqui de cima, que também estão vibrando, em azul,
representam as partículas que constituem o livro de química. Aqui ao lado, nós temos uma representação de um termômetro que está medindo a temperatura desse sistema formado pelo livro de física e de química, pelos livros de física e de química. Então, esse sistema aqui tem uma temperatura que está indicada aqui. Note que as partículas têm uma vibração. O que é que acontece se friccionarmos um livro sobre o outro? Se atritarmos um livro sobre o outro? O que é que acontece a nível das partículas microscópicas? Note. Vamos descer aqui. Estamos atritando, né? Olha. Nós observamos um aumento no padrão de vibração das partículas. Se olharmos para o termômetro ao lado, aqui do lado direito da tela, nós vamos ver que a temperatura aumenta. Ora, quanto maior a temperatura, note, senhores, maior é a agitação das partículas que constituem os livros de química e de física. Ok? Note. Se pararmos de atritarmos, o que é que nós iremos observar em termos de temperatura e da agitação das partículas constituintes dos livros? Nós vamos observar que elas passam a vibrar mais vagarosamente, digamos assim, e a temperatura diminui. Ora, a partir dessa simulação, nós somos levados a estabelecer uma relação, uma correlação entre a agitação das partículas do corpo com a temperatura do mesmo. Tá certo? Então, nós temos que a temperatura ela pode estar associada, na verdade está associada à agitação, né, à movimentação das partículas do corpo. Ok? A temperatura ela é uma grandeza física que determina o estado térmico do corpo, ou seja, do sistema. Ok? E pelo que nós acabamos de observar na simulação e nessa imagem, nós podemos sim dizer que a temperatura ela é um valor numérico que está associado a um determinado estado de agitação ou de movimentação das partículas de um corpo, umas em relação às outras. Nós podemos estabelecer esse conceito de temperatura, ok? Ou seja, a temperatura é uma medida do estado associado ao estado de agitação das partículas do corpo, ok? Das partículas do corpo. Ora, agora vamos considerar uma situação em que nós temos dois corpos
com temperaturas diferentes, como, por exemplo, representado nessa figura. Um corpo aqui que tem uma determinada temperatura e esse outro é representado por bolinhas azuis que tem uma temperatura diferente da temperatura deste corpo representado pelas bolinhas vermelhas. Ora, nós bem sabemos da experiência cotidiana que se nós pegarmos, por exemplo, água quente e água gelada e misturarmos, aquela água quente diminuirá a sua temperatura até um determinado estado e a água gelada aumentará a sua temperatura até um determinado estado. Não é verdade? De maneira que a resultante dessa mistura de água quente com água gelada tem agora uma água morna. É, na verdade, agora água morna. Então, essa quantidade de água final, ela resultou, né, da mistura de água com temperaturas diferentes e que, por meio de um determinado processo, elas chegaram a uma temperatura comum. Ok? Esse estado em que esses dois corpos, né, representado pela água aqui, tem uma temperatura comum, nós dizemos que é o estado de equilíbrio térmico desses dois corpos. Nós dizemos que esses corpos atingiram o equilíbrio térmico. Portanto, dizemos que dois ou mais corpos, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico quando suas temperaturas são iguais. Agora, o que é que faz com que a temperatura desses corpos se igualem? Uma troca energética. Uma transferência de energia que está associada à temperatura e essa energia nós chamamos de energia térmica. Ok? Nós chamamos de energia térmica. Bom, então é essa energia térmica que é trocada entre os corpos de maior temperatura e de menor temperatura, que leva ao equilíbrio térmico, que leva a um estado em que os corpos têm temperaturas iguais. Ok? Bom, essa energia que transitou do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, de modo espontâneo, e é isso que nós observamos no cotidiano, não é verdade, senhores? Essa energia que está transitando entre os corpos, devido à diferença de temperatura entre eles, é o que nós chamamos de calor. Ok? É o que nós chamamos de calor. Note, senhores, que calor é energia em trânsito.
ok? É a energia que está sendo trocada, a energia térmica que está sendo trocada, né, entre dois corpos de temperaturas diferentes, ok? Bom, e a energia e a temperatura, por sua vez, é uma medida que está associada à energia térmica. É uma medida que está associada à agitação das partículas que constituem o corpo. Ok? Essa energia térmica, por sua vez, deve-se à energia cinética média de translação, ou seja, de deslocamento das partículas que constituem o corpo. Ok? Então, a energia térmica, nós podemos dizer que ela é nada mais é do que a energia cinética média de translação das partículas que constituem o corpo. Tá certo? Bom, então veja que calor e temperatura são coisas diferentes. Ok? Calor e temperatura são coisas diferentes. Bom, antes de continuarmos a discussão dos conceitos básicos desse capítulo, que são mais especificamente o conceito de temperatura, o de calor e o de energia interna, que veremos mais adiante, além, obviamente, do de energia térmica, vamos fazer esse exemplo para que nós nos situemos, digamos assim, consolidemos, melhor dizendo, esses conceitos que falamos, ok? Bom, a temperatura, permitam-me um adendo, né? A temperatura, ela é medida usando-se um termômetro, né? Todos nós conhecemos o termômetro clínico, por exemplo, que é esse aqui. Deixa-me abrir aqui a tela, o Google, para mostrar o termômetro clínico para vocês. Imagens. Cadê? Esse aqui, por exemplo. Vamos abrir isso aqui, que a imagem está mais nítida. Esse aqui. Isso é um termômetro clínico. Nesse termômetro, nós temos um bulbo metálico aqui, nessa extremidade. Nós temos o restante dessa peça aqui, né, do corpo, digamos assim, do termômetro de vidro, e no seu interior há um capilar, digamos assim, um canal cilíndrico, ao longo do qual o líquido presente no bulbo pode se deslocar. Esse líquido aqui pode ser mercúrio ou álcool colorido. Ok? Bom, o que é que nós observamos? A temperatura do
do, do objeto, né, que você está verificando, é indicada a partir da altura que o líquido alcança dentro desse capilar, em relação, obviamente, ao bulbo. Então, quanto maior for a temperatura do objeto, mais alta será a coluna do mercúrio dentro desse capilar. Isso acontece porque os objetos, no caso aqui, o mercúrio líquido, quando submetido a pequenas variações de temperaturas, apresenta uma sensibilidade para aumentar de tamanho ou diminuir. Ok? Ou seja, ele, quando se aumenta a temperatura, ele sofre uma dilatação, ele aumenta de tamanho. Bom, mas ele vai aumentar de tamanho e vai extravasar para onde? Para dentro do capilar. Em um momento adiante, nós estudaremos dilatação dos sólidos e dos fluidos, ok? E isso ficará bem mais claro, tá? Ora, aqui, como eu falei, tem mercúrio, por exemplo. Mas se você mudar essa substância, cada substância ela vai se dilatar de maneira específica, de acordo com o coeficiente de dilatação do material que constitui lá aquela substância, né? Então, cada material, cada substância tem um calor, tem um coeficiente de dilatação que é característico do material. Então, se você mudar o material, mesmo que você submeta o mesmo a uma dada variação de temperatura, quando você compara o quanto aquele material se dilatou em relação a outros materiais, pode ocorrer uma diferença, mesmo que a variação da temperatura tenha sido a mesma. E no aparelho termômetro, o que acontecerá? Ele indicará uma leitura errada, ok? Da temperatura. Por quê? Porque quando você constrói um termômetro, essa escala que aqui está é construída levando-se em consideração o material que você usará para se dilatar, quando submetida a uma diferença de temperatura. Ok? Bom, feito essa observação, vamos para o exercício, para o exemplo. Ele diz o seguinte: para verificar se uma pessoa está febril, pode-se usar um termômetro clínico de uso doméstico, que consiste em um líquido, como o mercúrio colorido, dentro de um tubo de vidro graduado, fechado em uma das extremidades e com uma escala indicando os valores de temperatura. Em seguida, coloca-se o termômetro debaixo da axila e aguardam-se alguns minutos para fazer a leitura. As afirmativas a seguir referem-se ao funcionamento do termômetro. A temperatura, afirmativa 1. A temperatura marcada no termômetro coincidirá com a temperatura de ebulição do mercúrio do dispositivo? Não. Não é? Não foi isso que nós acabamos de
de discutir, inclusive. O mercúrio encontra-se dentro do termômetro clínico no estado líquido e, quando submetido a uma variação de temperatura dentro daquele intervalo de temperatura representado na escala do mesmo, ele continua no estado líquido. Então, não há essa história de que a temperatura marcada pelo termômetro coincide com temperatura de ebulição do mercúrio, né? Sabendo que ebulição, né, é um fenômeno em que um determinado líquido passa para o estado gasoso. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Vamos à afirmativa 2. A temperatura marcada na escala do termômetro está relacionada com a dilatação térmica do mercúrio. Foi justamente isso que acabamos de discutir. Quando se aumenta a temperatura, quando você pega o termômetro e coloca em contato com um objeto que se encontra com uma temperatura maior do que a do mercúrio, o termômetro e o objeto que você está verificando da temperatura atingem o equilíbrio térmico, consequentemente, observa-se uma dilatação, um deslocamento do mercúrio no tubo, no capilar do tubo de vidro, por consequência do aumento da temperatura do mercúrio. Portanto, a afirmativa 2 é verdadeira. Ok? Na afirmativa 3, ele diz: o tempo de espera citado acima refere-se ao tempo necessário para que se atinja o equilíbrio térmico entre o paciente e o termômetro. Verdade. Esse tempo de espera é fundamental. Porque, ao colocar o termômetro debaixo da axila, ele trocará calor com o corpo e essa energia em trânsito, né? Ou seja, o calor trocado fará com que o termômetro e o corpo cheguem a uma temperatura comum, que é a temperatura do equilíbrio térmico. Alcançada essa temperatura, vale destacar que a troca de calor cessa-se, ou seja, se encerra. Atingido o equilíbrio térmico, a troca de energia térmica, por exemplo, se encerra. Ok? Então, esse item 3 também essa afirmativa 3 também é verdadeira. Afirmativa 4. Se a substância do mesmo termômetro for trocada por álcool, a temperatura indicada será a mesma. Ora, o coeficiente de dilatação do álcool é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Isso significa dizer que a temperatura indicada no termômetro, ok, pessoal? No termômetro, que está lá com a mesma escala que a escala do termômetro com mercúrio, agora indicará um valor diferente.
Isso significa que a temperatura é diferente? Não. Não significa isso. Ok? A questão, o que explica, né, essa indicação diferente de temperatura é o fato de que o mercúrio e o álcool se dilatarão de modos diferentes quando submetidos à mesma diferença de temperatura. Portanto, as afirmativas corretas são 2 e 3. Ou seja, a resposta correta dessa questão é a letra C. Bom, por hoje só. Em breve, gravarei o restante dessa aula, ok? E também publicarei no meu canal no Instagram ou no YouTube. Conexão Exata, professor Marco Costa. Então, assiste essa parte da aula, curte, comenta e compartilha. Convida teus amigos e amigas a se inscreverem no canal para aprender física, mas não só. Ok? Bom, quanto ao meu Instagram profissional, é professor 1 de física. Vai lá também e me segue. Até breve.